Senhoras e senhores, está começando o 8º episódio do podcast Cronologia do Acaso. Eu sou Emerson Teixeira e eu estou aqui apresentando sozinho por alguns problemas técnicos. Esse 8º episódio eu convidei os amigos Cliff Rodrigues, que é lá do Plano 9, já participou aqui com a gente no episódio anterior sobre o A Pele que Habito, e também o Marcos Rocha, para juntos recomendarmos o que andamos assistindo. Esse é um formato que nós fazíamos lá no nosso antigo blog do Cronologia do Acaso, e desde o momento que nós passamos aqui para o Cinemação, ainda não tínhamos feito. Então essa vai ser a primeira vez. A ideia é simples, a gente recomenda alguns filmes que nós assistimos na semana, ou enfim, que a gente queira compartilhar. Esse é o espírito da coisa. Por conta de alguns problemas técnicos, nós perdemos uma recomendação do Marcos aqui nesse episódio. Especificamente quando ele falou sobre o filme Um Olhar do Paraíso. Aquele filme de 2009 do Peter Jackson, né? A gente conversou sobre esse filme, sobre a vida após a morte, mas com uma coisa bem rápida assim, e falamos bastante também sobre o diretor. Nós acabamos perdendo esse trecho do áudio na edição, enfim, e vocês vão reparar também que o podcast acaba do nada, assim como ocorreu no episódio 6, que nós falamos sobre os filmes que mudaram a nossa vida. O que acontece é que até o episódio 10 são gravações que nós tínhamos guardadas, né? Muito antes mesmo de mudar de casa e passar para o Cinemação. Depois começa a nossa nova fase, onde nós pensaremos em formatos que se adequem às necessidades e principalmente que não causem esses transtornos, né? Então é isso, eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei de gravar com os amigos Marcos e Cliff. Eles são parte muito importante do Cronologia, sem dúvida vocês ouvirão bastante eles por aqui ainda. Então é isso, beijo no coração e até a próxima. Hi. Everyone! Oh, you're dealing with... Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast Cronologia do Acaso. É isso aí, gente. Hoje nós estamos aqui para recomendar alguns filmes, né? Fazer aquele formato e tal. Se eu não me engano, a partir do momento que a gente passou para o Cinemação, essa é a primeira vez que nós vamos fazer esse formato. Então, é o seguinte, só explicando. Vamos fazer uma rodada aqui. Cada rodada, os participantes aqui indicam um filme, né? Dão uma sinopse ou algo assim, falam um pouco sobre o porquê que vocês estão indicando e tal. E aí fica como uma dica aí para vocês assistirem no final de semana, enfim, procurar uma coisa mais alternativa. Mas aqui também, diferentemente do podcast tradicional que a gente tem, aqui vale tudo, tá? Desde blockbuster, enfim, qualquer coisa. Na descrição do podcast até coloquei que vale pornô também, só que ninguém falou algum pornô. Então, já estabelecendo uma ordem aqui, vamos começar pelo Cliff, Marcos, aí depois eu. Pode ser? Tranquilinho. Beleza, então. Cliff, sua primeira recomendação aí. Cara, então, a minha primeira recomendação é um filme dinamarquês que se chama A Caça. Ele é dirigido pelo Thomas Vinterberg, né, que fez parte daquele movimento lá, o Dogma 95, né? E, cara, é assim, a história é de um professor, né? Um cara que ele é recém-divorciado, e aí ele é um professor de prezinho, assim, de criancinha pequenininha, né? O nome dele é Lucas. E aí ele tá lá de boa, vivendo a vida dele. De repente, uma das alunas, uma menininha, diz que sofreu um abuso sexual e aponta ele como sendo culpado. E a partir daí a vida dele vira um inferno, porque ele perde o emprego e ele começa a ser mal visto pela cidade. É um filme assim muito, muito interessante, né? É com o Mads Mikkelsen. Né, se por acaso alguém acompanha a série, ele é o Hannibal da série de televisão, né? É um ator assim incrível. O filme é muito bom também e eu acho legal porque é a primeira vez que eu assisti um filme da Dinamarca. Eu achei bem legal, assisti justamente por causa do ator que eu já conhecia. E é uma história muito bem construída, um roteiro amarradinho, aquele tipo de filme que é um drama assim, meio tenso, que você vai ficando grudado na cadeira assim, que você consegue perceber vendo esse filme, tipo, o
uma informação errada, uma mentira, o erro que aquilo, tipo, a proporção que aquilo pode tomar e o quanto aquilo pode estragar a vida de uma pessoa, né? Uma hora você tá no alto e de repente alguém fala alguma coisa mal interpretada e ferrou pra você, você vai parar direto no inferno. Então, A Caça, Thomas Vinterberg, 2012, esse filme é sensacional, cara. Ele mexe com uma área, assim, da sociedade, enfim, que esse preconceito que existe, né, cara? Eu, por exemplo, eu dou aula pro infantil também, né, pra criança e tal, só que daí é uma parte mais de tecnologia, enfim, né? Aí tem um pouco mais de... é um pouco mais acessível, digamos assim, né? Só que eu, por exemplo, eu sei de um professor que tem lá, que, enfim, ele é professor mesmo, assim, e tal, de pedagogia, né? Só que é muito raro, né? E as mães, né, os pais confiarem, assim, num homem e tal, tem muito esse preconceito, não tem, Cliff? Tem. Eu também sou professor, eu não sou de criança tão pequena, né? Eu dou aula para sétimo, oitavo ano, ensino médio, então já é adolescente, mas realmente, cara, é muito complicado, assim, com criança muito pequena, ter esse tipo de contato. Normalmente, é só você ver em prezinho, em creche, é quase sempre uma mulher, talvez pelo fato do instinto materno ou qualquer coisa do tipo. É realmente muito complicado, é muito delicado e assim, eu também dou aula num cursinho, né? Esse ano não, mas eu dava aula até ano passado num cursinho também para adolescente. E como é uma coisa que fica, tipo, muita proximidade, então às vezes é difícil fica uma situação meio delicada em alguns momentos, com alguns professores e etc. Você realmente toca numa situação bem delicada, cara. Tudo que envolve é que eu não tenho filhos, mas eu imagino assim, né, que para os pais, tudo que envolve os seus filhos é uma coisa muito séria, né? Então, então eu acredito assim que muitos de nós não carregamos nenhum preconceito em relação a isso, ao professor. De repente, até o momento que a gente se torne pai, ou as mulheres se tornem mães. Porque eu acho que muito, assim, eu não tenho preconceito, mas vá que, né? Ou quando a gente é professor também, Marcos, a gente vê o outro lado e fica meio naquela, assim, né? Então, mas o interessante da Caça, cara, é que eu assisti esse filme também, é um filme muito bom. Tem uns detalhes assim que agravam, né, tornam até a história assim um pouco mais tensa. Pelo seguinte, eles moram numa pequena cidade onde o passatempo das pessoas lá, dos moradores, é caçar. Então, todo mundo tem arma, né? Todo mundo anda armado. Então, e outra coisa que ocorre também, assim, que me lembrando do filme, faz muito tempo que eu assisti, mas eu me lembro assim, é que a menina que supostamente teria sofrido o abuso, ela não fala que ela sofreu o abuso, né? Ela dá a entender. E a professora que baseado no que, sei lá, no que chega à conclusão que a menina sofreu o abuso. Sim. A menina não chega e conta assim que me fizeram isso, ou que não sei o que. Ela fala uma pequena frase, né? Quem assistiu o filme vai ver. E isso que, né? As pessoas é que vão trabalhando o que escutam e nas lacunas do que escutam vão enfiando ali, vão acrescentando os seus próprios medos, seus preconceitos, não sei o que. E a história que toma uma proporção gigantesca, como tu mesmo mencionaste. Então, assim, o legal da trama é que não é assim, a menina vai lá e fala. Não, ela só dá uma pequena deixa, ela dá a entender algo. As pessoas é que concluem. E que aí ocorre tudo que ocorre com o Lucas, né? Que é o personagem do filme. Sim, é o erro de interpretação. Vai direcionando a cabeça da menina, né? Olha aqui, ele fez isso aqui, ela fica intimidada, né? Presa mesmo, aquela resposta de que sim, ele me abusou, Tanto né? que Então... E ela é filha do melhor amigo dele, né? Na história. Isso. Ela é filha do melhor amigo dele. Tanto que no começo o Lucas fica até perdido, porque ele não sabe o que acontece. Porque, não, como ela realmente não fala, tipo, ele chega na escolinha um dia, todo mundo olhando estranho pra ele o que tá acontecendo e tal. Então realmente isso é uma informação mal transmitida,
mal Isso. interpretada por uma comunidade Isso. inteira, e aí fazem a Isso. caveira do cara. Isso, é. A gente pode também observar uma coisa na fotografia, né? Igualmente eu assisti lá quando o filme saiu mesmo, assim, e tal. Acompanhei bem o Cannes, né? Daquele ano. Ele fez parte da competição, perdeu pro Amour, do Michael Haneke. O Oscar também. Perdeu merecidamente, né? Porque o Amour é muito foda. E ganhou como ator lá, o Mads Mikkelsen, que inclusive trabalhou com o diretor lá do Drive, né? No Pusher, na trilogia do Pusher. O diretor é o Nicholas Winding Refn, ele trabalhou lá em 1996, um grande ator mesmo. Só que, assim, a questão da fotografia é uma coisa meio pastel, assim, sabe? E outra, uma coisa muito interessante também, assim, analisar essa diferença mesmo entre o cinema, né, europeu e tal, com o norte-americano mesmo, que a gente Sim. tá mais acostumado, né? Essa Sim. coisa, questão da linguagem. Porque é um tema tão denso, tão profundo, assim, que a gente realmente se sente submerso mesmo naquele clima, naquela tensão, né? Não é muito bem um thriller, mas Não. sim, poderia sim ser classificado como Não, um é um thriller, thriller um porque é a drama e tal, né? perspectiva do Lucas, né? É a cabeça Exatamente. dele, então fica E atenção você por aí. percebe que mesmo o ator é fenomenal. Isso, né, é a prova viva aí, quem já assistiu o Hannibal, por exemplo, a série lá, que o cara é muito foda. Só que, assim, a atuação dele é muito silenciosa, entendeu? É muito contida. aquela coisa de o que está acontecendo, sabe? E assim, é o olhar que passa, né? Por exemplo, se fosse uma coisa mais escrachada, norte-americana, enfim, não falando mal, né? Enfim, todos aqui gostam desse cinema. Mas provavelmente o cara iria chorar e gritar, não fui eu, e sociedade, vamos parar com A isso. critério de comparação, Emerson, tem um filme americano que fala mais ou menos sobre isso, que chama Confiar, que é com o Clive Owen. Pô, é mesmo. Não cara. é, muda que Aquela não é Liberato isso, lá, né? muda que não é um professor, é um outro contexto, né? Uma moça, é uma menina que conhece um cara pela internet, acha que ele é um adolescente, aí ele é um tiozão de 40 e tanto, mas é só pra ver a abordagem que dá, né? É por esse verdade, caso, assim. agora me lembrei desse filme também, é verdade. Sim, sim. Esses perigos que existem, assim, é muito barra pesada, né? Analisar no cinema e tal. A questão também de ser uma cidade pequena, tem Isso. muita aquela coisa de, né, fofoca, enfim, né? Não que não tem em cidades maiores, mas enfim, eu moro no interior, então eu sei bem como é, né? Um querendo tomar conta da vida do outro e tal. E você falou, Enfim, você falou é um filme da pesado. fotografia, eu acho legal a própria questão da direção, porque eu posso estar bem enganado que eu não conheço tanto assim, mas a questão do Dogma 95 era fazer aquele cinema mais cru, né? Aquele cinema mais real, que era o Wittenberg, o Lars von Trier e tal. Então, tipo, a pegada que o cara dá é assim, explorar os sons ambiente, não usar muito a trilha. Então, a própria, às vezes, tem uns momentos de silêncio assim que você consegue sentir a solidão e a falta do norte, assim, do personagem, você fica desnorteado junto com ele, então é um conjunto de vários fatores, assim, que torna esse filme, ó, é essencial, tem que assistir mesmo, cara. Tu estava mencionando nessa diferença desse filme para, né, que é um filme europeu em relação ao cinema americano, o que eu mais senti assim foi a frieza, né? É um cinema muito frio. Distante. É uma coisa assim, ele é muito cru, ele não tenta dosar a pílula para você que está assistindo, né? Ele não quer assim, não, eu vou mudar a minha narrativa porque você é burro e não vai entender. Não, ele parte do princípio de que a audiência tem é qualificada. Então eu notei isso, assim, ele é um cinema mais cru, assim, um cinema mais bruto, né? Não é aquela coisa mastigada que vem pronta, né, do cinema americano. Nada contra, não estou falando isso em tom de crítica, mas é só para colocar mesmo a diferença que eu notei, assim, né? Eu já tinha visto alguma coisa Sim. do cinema europeu, assim, bastante coisa, mas assim, é uma coisa que eu noto que é uma tendência em, né, essa frieza na maneira como a história é contada, né? Diferente do cinema americano, né? Essa questão das pessoas mesmo, assim, que todas as histórias partem do coração de alguém, né? Então, Isso. as pessoas, sim, modificam muito a forma de contar essa história, né? O próprio cinema japonês, o cinema asiático como um todo, né? O oriental, por exemplo, todos mudam, né? Conforme o que a sociedade está passando naquele momento, né? Enfim, se a gente olhar para trás também, no cinema clássico, né, de Hollywood, da década de 30, 40, enfim, também tem muito aquela coisa da guerra, né? Aquela coisa do amor proibido, enfim. É legal analisar e fazer essa pesquisa mesmo, assim, de
tentar contextualizar, né, tanto o lugar que está sendo passada a história. Passando pro meu aqui, eu ia recomendar o documentário da Cassia, só que eu não teria muito o que falar, porque é a vida da Cassia, enfim, eu gosto muito da Cássia Eller, né? Então, tá mais que recomendado. Saiu, quem gostou, assiste, quem não gostou, não assiste, né? Mas enfim. Então eu vou mudar aqui e falar sobre um filme sul-coreano chamado Montanha de Abandono, de 2008. Começar que eu sou um grande fã do cinema da Coreia do Sul. Não por acaso a gente ainda não falou sobre esse cinema, porque eu tô esperando mesmo uma oportunidade boa pra falar sobre um filme legal, assim, e também sobre o cinema, né? Porque, assim, é interessante como eles não necessariamente dependem do cinema norte-americano para sobreviver em termos artísticos audiovisuais, né? Eles realmente têm essa grande demanda de filmes da Coreia do Sul e tem, assim, por exemplo, desde a comédia até os filmes de policiais e tal, né? Que são o que mais chama atenção, são os filmes de policial e tal. São, assim, muito eficazes, são muito bons filmes. Parte desde a violência e tal, até o drama mesmo, que é fenomenal, né? Eu assisti uma vez um filme de... uma espécie de crepúsculo do cinema sul-coreano, que era tipo um lobo que se apaixonava por uma mulher e tal. Um lobisomem, né, no caso. E assim, até esse filme, assim, que era meio bobinho e tal, eu adorei, sabe? E até chorei, inclusive. Então é um cinema que fala muito, assim, com essa coisa da diferença mesmo, assim. Tem filmes para todos os gostos, né? Então eu vou escolher um aqui, que é o Montanha de Abandono, que vai totalmente ao desencontro, né, desse cinema que a gente conhece mais violento e tal, da Coreia do Sul. Por exemplo, com filmes como o Old Boy, o Eu Vi o Diabo, o Homem de Lugar Nenhum, enfim. E pega mais esse lado humano mesmo, dramático, né. Tem muitos filmes aí que tem essa veia, né. Não vou citar muitos aqui porque não diz respeito. Mas esse Montanha do Abandono fala sobre duas irmãs, né? Uma irmã ali é um pouquinho maior, assim, tem uma outra que é menorzinha. E elas têm uma relação um pouco distante, né? A gente já usou essa palavra aqui no A Caça, com a mãe, né? A mãe, assim, parece que tá sempre meio ocupada, com a cabeça em outro lugar e tal. Enfim, é uma relação, assim, entre as três, nada saudável. Mesmo que tenha algum tipo de carinho, a gente sente desde o início que é um pouco estranho, sabe? É um pouco abandono, como o próprio nome do filme já diz, né? Então, a gente sabe um pouquinho mais do porquê que está acontecendo esses eventos esquisitos, assim, eles estão meio separados, porque o pai abandonou essa família, né? E a mãe, então, vai partir para procurar o pai e deixa as duas filhas com a tia. E essa tia, assim, ela não tem muita ligação também, enfim, não cuida muito das garotas e tal. E elas passam a viver, assim, quase que inteiramente sozinhas, né? Elas vão ter que lidar com a solidão e também com a saudade, né? Tem vários elementos, assim, importantes desse filme. Isso é realmente muito bonito, assim, não tem como não chorar assistindo um filme desse. Pessoalmente também, eu choro com quase todo filme, então, pra mim é difícil não chorar. Mas, enfim, é interessante, assim, porque a mãe sai, né? Quando ela vai sair da casa da tia, enfim, vai deixar as crianças lá, ela deixa, assim, um porquinho, sabe? Aquela coisa de... um cofrinho, né? Um porquinho, cofrinho. Aí ela fala que quando... cada vez que elas respeitarem a tia delas, ela vai dar uma moedinha. E quando tiver cheio aquele cofrinho, ela vai voltar, né? A mãe vai voltar, ela prometeu isso. E as crianças, então, tem essa metáfora, assim, de que cada moeda é um passo mais adiante para perto da mãe, né? Entre aspas. Só que isso a gente sabe, né? Claro que a gente tá embarcando nesse universo, nesse olhar da criança, e eu sou um grande fã de filmes que falam sobre a criança. Não à toa eu gosto muito do cinema sueco, por exemplo, com Elina, com Flickan, com Para Sempre Lilia, do Lukas Moodysson, enfim. São filmes que realmente falam sobre a criança, né? A polonesa Dorota Kiedzierowska, que, enfim, eu falo bastante dela também. Eu sou um pesquisador mesmo dos filmes que falam sobre a criança, esse olhar da criança sobre o mundo, né? E eu gosto muito disso porque, assim, fica uma coisa meio, uma dicotomia entre o espectador que está assistindo aquilo e tentando... que nem eu disse, contextualizar ali que não, é a inocência da criança, só que também tem o outro lado que é a visão realista de quem já é adulto, né? De quem sabe que a mãe não vai voltar quando o cofrinho, né, tiver cheio, entendeu? Então, assim, é emocionante porque a gente começa digamos,
adaptar essa inocência ao nosso olhar. Nós nos transformamos inocentes para acompanhar a vida dessas garotas, né? Então, acho fenomenal a fotografia do filme, assim como a maioria dos filmes da Coreia do Sul, é fantástica, assim, é incrível, assim, você olha aquelas cenas e tal, e parece que se você pausar, vira um quadro fabuloso para você colocar na sala, entendeu? Então, é muito legal, assim, a coisa delas juntar dinheiro para colocar ali no porquinho, cofrinho, é muito interessante que elas começam a vender gafanhoto. Elas pegam um gafanhoto, caçam um gafanhoto, aí elas assam o gafanhoto e vão vender, sabe? É muito legal, assim, porque elas começam realmente a ter que lidar com essa coisa independente, sabe? É dito várias vezes, assim, seja a mãe fala pra garotinha mais velha e tal, né? Que também não é muito velha. E a tia também fala depois, e depois a avó fala que ela deve cuidar da menor, né? Então dá esse cargo de responsabilidade pra ela também. Cara, é um filme fabuloso, assim, só assistindo pra ver. Inclusive, eu assisti online naquele site Toca dos Cinéfilos, que por sinal é um belíssimo site. Então tá lá pra todo mundo ver aí. Mais um bom representante desse cinema sul-coreano fantástico, que vai do drama ao policial, assim, de uma forma espetacular, assim. Alguém assistiu esse Montanha do Abandono ou tem algo pra falar sobre o cinema sul-coreano? Bom, eu não conhecia. Eu não. Eu não Mas conheci sobre o filme também. Sobre Fiquei o cinema curioso. sul-coreano, também. Sobre o cinema sul-coreano eu só assisti aquela trilogia da Vingança, né? Old Boy, Lady Vingança, Mr. Vingança e Eu Vi o Diabo. Então eu só vi os hardcore da violência. Eu não assisti nenhum outro gênero, assim. Fiquei muito... Esses aí eu até gosto pra caramba desses filmes coreanos que eu vi. Eu Vi o Diabo é fantástico, Old Boy também. Eu fiquei muito curioso de ver outros gêneros, né? Desse Sim. país, assim, porque a linguagem deles é uma coisa dinâmica, assim, é bem cativante. Então eu fiquei realmente interessado nesse filme, vou procurar pra ver. Eu também vou procurar. Deles eu vi só o Old Boy, né? Devo ter visto alguns de terror, porque eu tive uma fase que eu vi muito filme de terror da Coreia, do Japão, daquela parte. Porque eles têm uma pegada diferente os filmes de terror deles, né? Sim. Tailândia também, cara. Isso, tem isso tailandês também. Então, mas eu fiquei muito curioso, cara. E me diz uma coisa, Emerson, tu não sentiu assim que a trama, a história desse filme, ela não é muito melancólica? Cara, é total melancólica, né? As crianças são abandonadas, cara. Então, é muito interessante, assim, que eu sempre pego esses títulos, né, dos filmes e tal. Geralmente, esses filmes que mais desconhecidos, né? Porque, enfim, vai traduzir da forma quase que literal, né? Não tem muita distribuição aqui no Brasil. Tá. Então, assim, Montanha do Abandono. Eu achei tão provocante, assim, porque não tem necessariamente uma montanha no filme. Vocês vão assistir, vocês vão entender, né? Só que essa montanha é o que eles estão escalando, sabe? Naquela vida suburbana e tal. É muito interessante, assim, cara, e realmente tem muito essa carga dramática, melancólica, assim. Mas é tudo, assim, colocando um pano quente sobre isso por causa da visão inocente, sabe? De que não, minha mãe vai voltar, ela não me abandonou. Entendeu? Ela só tá dando um tempinho, tá procurando meu pai, tá fazendo isso por amor a nós, entendeu? Só que a gente vê desde o início, assim, que não tem muito essa coisa, entendeu? É realmente essa dualidade entre a criança, né, na sua inocência, no seu amor, e o abandono, né, a frieza do ser adulto, entendeu? Então é muito legal, cara. É muito triste, assim. Realmente, é muito triste. Só que não é piegas, né? É isso que Não eu tem ia te aquela coisa perguntar. de- É isso que eu ia te perguntar. A maneira como essa melancolia trabalhada é que vai fazer diferença, né? Ah, sim, sim. Ah, mas, cara, o cinema sul-coreano é muito foda, assim, realmente. O cinema, sabe? De trabalhar com essas emoções, assim, sem ficar muito escrachado de que, olha aqui, elas estão chorando o tempo todo, sabe? Aliás, acho que não tem nenhum choro, cara. O único choro que acontece, não quero falar muito assim, porque é uma cena bem forte também, mas é uma cena que nem tá relacionado com a mãe. É uma cena, assim, que realmente acontece alguma coisa ali, ela começa a chorar e a gente sabe, por algum motivo, que ela tá chorando por causa que ela sente falta de alguém, entendeu? Mas, assim, ainda assim o choro é coberto, assim, por vários elementos e tal. É muito foda. A diretora do filme, que é a Seo Yeon-kim, eu tenho muita dificuldade pra falar esses nomes, mas é Seo Yeon-kim ou Kim Yeon-sol. Ela fez outros filmes também interessantes e tal.
Sempre com essa abordagem dramática, assim, é fascinante, é muito boa mesmo. E de novo, Vale a pena ir pra vocês se conhecerem. fosse um filme americano, provavelmente ia cair pra aqueles dramalhão onde todo mundo ia É chorar verdade. rios e rios e É rios. verdade. E a música ia gritar, tô subir lá, abandonado. né? Ia subir a trilha, ia mostrar todo mundo chorando. Ou senão tu tira o áudio dos personagens, deixa eles chorando em silêncio, aí tu põe aquela trilha bem pesada, tipo o final do Poderoso Chefão 3, né? Aquela parte que o Marco Corleone chora, e aí tu tira o choro dele, ele chora em silêncio enquanto a trilha sobe. Né? Então, se provavelmente fosse um filme americano, seria algo assim, né? Mas eu sou fã da trilogia do Poderoso Chefão, né? Só deixar claro, né? Pra deixar claro, eu sou fã Aí, da ó. trilogia. No início, na introdução, eu já falei pro ouvinte puxar sua orelha, hein? Responsabilidade sua a partir de agora, Marcos. Ah, então tá. Te vira. Isso aí, vamos voltar então pro Cliff. Cliff, dá a sua próxima recomendação. Né? Então, Capricha, hein? Capricha. então, assim como o Emerson, né, eu ia falar de outro filme, que era o Tese sobre um Homicídio, mas eu resolvi mudar de ideia, vou me manter no mesmo país, eu vou falar do cinema argentino, e vou falar de um filme que, né, milagre, não tem o Ricardo Darín nesse filme, isso é possível, existem filmes argentinos onde o Ricardo Darín não aparece, que é Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual. Basicamente, fantástico. né, a história de duas pessoas, o Martim e a Mariana. Eles vivem na mesma rua, em prédios um do lado do outro. Só que tipo eles acabaram de passar por términos de relacionamento, então os dois estão meio traumatizados, assim, estão meio perdidos. E aí fica naquele clima de um vai tentar encontrar um sentido para a vida, o outro também, e eles não percebem que eles estão lá e tal. E a Era do Amor Virtual é até interessante porque o filme, ele é de 2011, ele mostra em diversos momentos como a vida dessas pessoas é conectada com a vida de outras através da tecnologia. O Martim, por exemplo, ele tem fobia, agorafobia. Então, tudo que ele faz, ele mesmo diz que faz sem sair de casa. Então, ele está sempre no computador, está sempre no celular ou coisa do tipo. Então, eu acho que esse filme ele é interessante, primeiro, para mostrar que existe filme argentino sem o Darín. Segundo, né, porque é uma bela história, é muito bonita, é muito sensível, a trilha sonora é muito linda, é aquele tipo de filme para você assistir em família, com esposa, namorada, ou postulante a esposa e namorada, né? E também por mostrar que, tipo, que às vezes a gente fica tão como diz um teórico da comunicação, né, o Marshall McLuhan, a gente vive tanto numa aldeia global, quer dizer, a gente está tão conectado, mas ao mesmo tempo a gente está solitário. Então, o filme é legal para mostrar isso. Tipo, pessoas que estão numa cidade enorme de milhões de habitantes, só que eles não param para olhar para o lado para descobrir que, sei lá, o que eles estão procurando a vida inteira pode estar a 3 janelas de distância, por exemplo. Então, cara, esse filme, o cinema argentino é muito bom e Medianeiras é um dos melhores filmes que eu já assisti da Argentina, cara. É altamente recomendado para quem quiser ver. É muito bonitinho. Você não acha que o Medianeiras é uma forma de, quase como um hino dessa nova geração, cara? Assim, Cara, preso no seu cômodo, e se for procurar um amor, vai procurar um amor pela tela de computador, assim? Você não acha isso? eu acho. Eu acho sim, porque Eu achei, a primeira coisa que eu pensei foi isso, cara, quando eu assisti. é a vida de quê? De pessoas que têm 20 e poucos, é aquela geração que está entre 20 e 30 anos, é bem por aí. Tanto que tem um momento que o Martim e a Mariana se relacionam através de um chat, né? Então é realmente essa geração mais conectada, mais antenada, que na real tá completamente solitária, né? Exatamente. Ô, Marcos, você assistiu esse filme? Não, mas fiquei curioso também. Não? Inclusive, enquanto o Cliff falava, me identifiquei assim com algumas coisas que eu faço que, né, do tipo, em vez de ir à loja comprar roupa, compra no site, sabe? Pensei que você ia falar que você entrava no bate-papo UOL. Não, parece ter o WhatsApp, né?
Mas entendi. não, Porque antes era assim, né? era, Gostosão sim. 25. Não, esses eram os chats, né? Funcionavam, né? Mas eu não sei a idade de vocês, mas eu sou de uma era pré-histórica onde não existia internet e que se fazia isso por telefone, né? Claro que bem mais humildemente, né? Não funcionava como hoje funciona a internet. Mas eu fiquei muito curioso com a trama, cara. Eu achei muito legal isso, assim, pô, fiquei afinzão de ver esse filme aí. E eu não vejo muita coisa do cinema argentino, não. Esse filme é fácil de ver porque, por exemplo, ele tem na Netflix, então é Oba. tranquilo pra assistir, cara. Assisti até por lá. Inclusive esse Medianeiras, assim, quando todo mundo fala sobre cinema argentino, vai citar o Medianeiras, né, cara? Porque, assim, o Medianeiras é o que o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças representa também, sabe? Essa coisa do amor, assim, esse filminho meio indie, meio... sabe? Ele é muito, tem uma pegada muito palpável, meio hipster. sabe? É, gostosinho e tal. Tem umas coisas assim Umas colagem, a montagem tem umas coisinhas legais, assim. Não é a melhor montagem do mundo, mas tem umas coisinhas legais. Umas ceninhas, assim, por exemplo, eles estão passando na rua e tal, e forma um coraçãozinho. É muito legal, E o final, cara. que é uma animação. O final do desenho é demais, cara. No final. Porque exatamente. você tá vendo o filme e de repente no fim do filme vira tudo um desenho, cara. E também é legal porque os personagens têm aquele ar meio blasé, sabe? De quem vive em cidade grande, ou pelo menos orbita uma cidade grande, sabe como é que é. Então, tipo, Sim. aquele ar onde tá todo mundo meio blasé, meio de mal com a vida, fechadinho no seu mundinho, né? Eu não moro numa cidade grande, mas eu moro bem próximo de São Paulo, eu vou pra São Paulo quase todo dia, então, cara, é realmente isso, você anda na cidade grande assim, e você vê as pessoas com aquele ar blasé, meio perdido no seu próprio mundinho e tal. Esse filme é muito legal porque ele conta uma história de amor moderna, dessa geração 20, 30 anos antenada que tá agora, e ainda critica várias pequenas coisas assim do comportamento humano, cara. É uma pérola. Sim. Medianeiras é uma pérola. Eu lembro que eu pensei imediatamente em duas coisas quando eu terminei de assistir, né? Só pra ressaltar, eu tenho 20 anos, né? Então eu faço mais do que muita gente aí, parte dessa geração que é meio perdidinha, sabe? Eu me considero meio perdidinho, né? Talvez não tão perdidinho assim, perdidinho banalizado como vários outros, né, da minha idade, assim, mas somos todos perdidinhos, de fato, né? Então, só que eu acho assim que essa geração é muito vazio, assim, brinca demais com o vazio, sabe? De não ter muito o que fazer mais, sabe? De os amores agora vão ser tudo assim, sabe? Nem a voz a gente escuta mais, né? Que nem o próprio Marcos falou. Acho que a voz é muito mais, enfim, profunda, né? A relação com a voz é muito mais profunda do que, enfim, ali letras pelo computador, enfim, que um emotion fala mais do que realmente o que você está sentindo, né? Mas lembro também da questão da arquitetura da Argentina, né? Aquela coisa muito com os prédios, enfim. Acho interessante, achei interessante quando assisti o filme. Por conta disso, assim. Quanto que eles estavam enclausurados dentro daquela grandiosidade que é Buenos Aires, sabe? É muito legal, cara. É porque a Mariana, ela é, acho que arquiteta ou engenheira, então tem várias partes do filme que ela fala da arquitetura da cidade e tal. Não sei se alguém já chegou aí pra Buenos Aires, né? Mas é realmente, tipo, um daqueles prédios com aquelas arquiteturas estranhas, assim. É uma assim, dependendo do local que tá, é uma sensação mais claustrofóbica, talvez, até do que a cidade de São Paulo, sabe? Caramba. Então Eu conheço, realmente... eu fui já pra Buenos Aires, mas eu não tenho assim, não recordo tantos detalhes assim pra que nem tu tá falando. Não, eu passei algumas horas lá, mas tipo, deu pra perceber assim, andando de ônibus pela rua, por exemplo, essa questão de cada um enclausurado no seu próprio cubículo e tal. Então é realmente isso sim. também, né? Maneiro, então tem influência, então, né? É bacana isso aí. Marcos, passe aí pra sua última recomendação, hein? Cara, a minha última recomendação, ele não é um filme, né, tão apurado como as recomendações anteriores. Ele é um filme que me chamou a atenção, porque até eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que a gente gosta muito de comédia, e a gente não tem visto boas comédias, né? As comédias, elas não têm sido assim... Eu gosto de comédia, né?
que faz você rir muito, que não leva a sério nada, que é totalmente escrachada. O problema é que muitas das comédias que têm aparecido, elas têm sido repetitivas, né? As piadas, 90% elas lidam com alguma coisa de sexo ou com maconha. Então, assim, fica sempre as mesmas piadas, sempre as mesmas coisas. Então, essa comédia me chamou a atenção, porque ela tem isso, tudo que eu falei. Mas ela também tem umas coisas muito legais, que é o Ted, do Seth MacFarlane. Foda. O Ted, o Ted, ele vem do Family Guy, né? Ele é o idealizador do Family Guy, né? Que é uma animação, que é uma série que eu gosto muito. Não vejo tanto como eu gostaria, mas sempre que posso assisto, que é muito engraçado. Que aqui é uma família da pesada, né? Que passa no canal FX, se eu não me engano. E o que me levou a ver esse filme foi, primeiro, porque era dele, né? Que eu fiquei curioso. E segundo, porque esse filme eu assisti em meio a uma maratona que eu estava fazendo de filmes da Mila Kunis, né? E que eu sempre digo que é o seguinte, se vier um extraterrestre pra Terra e pedir pra gente doar um DNA perfeito pra ele levar embora, dá a Mila Kunis pra ele levar embora, que tá... Mas, cara, e eu me surpreendi com o filme é muito engraçado, é o tipo do filme assim, ó, eu tô estressado, eu vou ver alguma coisa pra me distrair, pra me desestressar, pra rir muito, cara, o filme é muito louco, muito bom, assim, tem agora uma continuação que tá saindo, né, que fizeram aí e tal. Ele é um filme, assim, tem aquelas coisas de piada americana, assim, como eu mencionei, droga e sexo. Escatologia. Tem direto. Mas, o que eu curti é que ele tem um monte de referências, cara. É um filme com muitas referências. Por exemplo, o toque a Mila Kunis, no filme, ela é namorada do Mark Wahlberg. O toque da Mila Kunis no celular do Mark Wahlberg é a marcha imperial de Star Wars. E aí ela diz, mas essa é a música que tu come pra mim? Eu não conheço essa música. Que música é essa? Que estranha. Não, isso aí é uma música do filme romântico. Do filme de amor, assim. Mas parece tão tenso, não sei. Não, ele inventa o nome do filme lá pra falar pra ela que diz que é um nome romântico de amor que ele pôs pra ela, tal. Então, assim, cara, o filme é muito engraçado, cara. Tem muitas referências, assim, muita coisa. E não fica depois, não. Tem aquela partezinha, assim, que aquela, né, comédia normal, tem aquele partezinha que ele já vira um pouco sentimental. Isso é normal da comédia americana. E tem uma parte ali no final, né, que ela cai um pouco ali pro sentimental, mas depois fica bom de novo, cara. Então é uma dica boa pra galera que, ó, quer desestressar, que não quer pensar em nada, não quer levar nada a sério. Garanto que umas boas gargalhadas vai ter, cara. Porque é um baita, assim, ó, muito legal. É foda mesmo. E o TED 2, cara, você... Como que tá? Será que saiu? Não lembro. Vai sair esse ano. É, isso aí. Sim. Mas tá rolando trailer aí já, né? Já tá rolando trailer. Sim. Foi o trailer que eu assisti. Dizem que... pelo trailer parece bem legal, cara. Bem legal. Pô, é legal, cara. É muito polêmico até algumas piadas e tal, né? Lembro que é bem polêmico, assim. Bem forte. Também, cara. Isso também... Ele não é aquelas comédias politicamente corretas, sabe? Bem como é o Family Guy, né, cara? O Family Guy é um troço totalmente politicamente incorreto, né, cara? Quem assiste a série vê que, não, isso aí... Isso é legal por isso. É legal por isso, porque não é aquele mimimi do politicamente correto. Ele fala o que tem que falar, né? Claro que se aplica mais à cultura do americano médio, né? Mas também, a gente entende de boa. O brasileiro entende de boa e até se identifica. Sim, dá pra ir mesmo. É legal, é legal. É bacana colocar esse ursinho tão bonitinho, né, pra falar das coisas, né? O urso é trash, é meio trash o filme. O urso é um calhorda, né, cara? O cara é muito, muito escroto. É foda, cara. É o filme pra você se divertir mesmo, isso, né? Filme adulto, né? Lembrando, não coloca criança pra assistir esse filme. Apesar de ter um ursinho, não é recomendável. Não. Isso. Não. Esse filme é muito legal, cara. Eu não sei, acho que ele foi... Não sei qual é lá nos Estados Unidos, se ele pegou o quê? Se ele pegou, acho que PG-16, deve ter pego, algo assim. Eu acho que ele era R. Tanto assim? Eu acho que ele era R. Mas, louco, o bichinho fuma. Tanto... Aqui no Brasil era 18, não era? Não me lembro. Aqui no Brasil era 18 anos. Sim, cara.
Ele era foi meio R, isso polêmico a mesmo, ele questão era aí R. Ele foi Ele classificado era R nos nos Estados Unidos. como R. Era classificado como Que é o R. mais alto que tem. Tá mas ter alguém usando droga já era, acabou, né? Independente. Rated R é tipo um filme pornô, cara. O filme pornô não é R, cara. Tipo, tava na mesma classificação, velho. Deveria ter a Mila Kunis lá, pelada e tal, né? Inclusive, até deu uma. Você falou polêmica, deu uma polêmica com um deputado aqui, porque ele foi levar o filho, porque viu o ursinho, achou que era um filme infantil, foi levar o menino lá e viu todas essas coisas chocantes, aí ele quis proibir de passar o filme no cinema, porque as criancinhas poderiam ir assistir porque tinha um ursinho fofinho. Cara, que ridículo, né? Tipo, o cara nem olha que tá escrito bem grande, 18 na porcaria do cartaz, cara. Fala sério, é sem comentário. Não, mas esse filme é muito legal, cara. É uma comédia assim que vale a pena ser assistido e recomendo também. Muito, muito boa. É que a gente anda meio pobre de comédias boas, né, cara? Ou a gente tem as comédias românticas, que tem seus momentos bons, né? Eu assisti outra comédia com a Mila Kunis nessa maratona que eu fiz, que é aquela Amizade Colorida. Tem seus momentos comédia bons, mas é comédia romântica. O romântica vai em algum momento aparecer, né? Infelizmente. Quem não curte muito vai achar chato. O que eu dei muita risada também foi o Debi Lloyd, cara. Que segue um pouco essa coisa também do humor mais pesado, assim. O primeiro ou esse novo? O 2, né? O novo. Dois, novo. Eu não assisti o novo ainda. Eu achei interessantinho também, assim. Eu gosto muito do Jim Carrey e tal. Eu também. Gosto muito dos dois, né? Mas eles têm um humor legal, assim. É um humor bacana. Que não tem mais, assim. Não sei porquê. É isso que eu tô dizendo. Tão legal. A gente é muito assim, tem um humor dos anos 80, que né, tem um humor dos anos 90 e tal. Sim. Então assim, a gente tem aquele humor... Até 70 mesmo, cara, né? É isso mesmo. Tempo aí de aperta o cinto, o piloto sumiu. Isso. Cadê que não tem mais essas merda aí? Não tem. E cadê que só tem aqueles, como chama? Pastelão com Velozes e Furiosos que vai sair agora, não sei se vocês viram. Isso, Que é ridículo, só cara. tem paródia. Não tem mais humor mesmo. Paródias. Uma coisa comédia mesmo. boa. Só tem umas paródias. Isso é o ponto do Ted, ele resgata aquele humor de 80 até o começo dos anos 90, aquele humor escrachadão e tudo mais, sem medo de falar as coisas. Esse é que é o bom desse filme. E o próprio choque, né? Tipo, já é um choque, um belo efeito cômico, tudo que é impróprio sair da boca do ursinho de pelúcia. Exato. É muito bom. E o ursinho no filme ele é uma celebridade, né? Mas, claro que no momento que a história tá mais focada, ele já é uma celebridade meio em declínio, ele já não tá tanto na mídia. Mas ele é uma ex-celebridade, vamos dizer. Então ele tem aquela coisa das celebridades, assim, de que, vamos fazer uma festa, vou convidar o ciclano, vou convidar o fulano, todo mundo conhece ele, quer tirar foto com ele. Então assim, cara, isso é muito bom, cara. Outra coisa, ele e o Mark Wahlberg são fãs do Flash Gordon, cara. E, né, é aquele Flash Gordon que eu assisti no cinema quando era criança, cara. Então quando mostrou, assim, eles criança vendo, esse filme eu vi no cinema quando era criança. E assim, tá louco, é muito escrachado, tá louco. Vale a pena, cara, vale a pena. Vale sim. Dando aqui minha última recomendação, né, fechando o cast aí, eu vou falar sobre um filme italiano, do Nanni Moretti, tu faz com a mãozinha, né, de 2001, chamado O Quarto do Filho, né. Só falar do Nanni Moretti, eu tenho uma ligação muito profunda mesmo com o cinema, assim. É tanto que eu sou um pouco idiota, assim, né? Um pouco louco de ficar tentando comparar, às vezes, alguns atores ou atrizes, assim, com partes de mim, assim. E algumas vezes também parte da minha família mesmo, né? Tanto que, assim, se eu tenho uma mãe no cinema, que representa uma mãe pra mim, eu tenho, assim, pode ser meio besta que eu vou falar aqui, mas... que se assemelha muito, assim, à minha mãe, sabe? Se eu tenho uma mãe no cinema, é a Meryl Streep, por exemplo. Com vários filmes que ela fez aí, eu tenho essa ligação muito profunda, assim, com a Meryl Streep, sabe? Eu olho ela, assim, e já me vem direto, assim, aquela coisa da materna mesmo, aquela coisa do aconchego, quase que do leite materno, sabe? Então, acho legal isso. E se eu tenho um pai no cinema, esse cara se chama Nanni Moretti. Eu assisti um filme dele quando eu era criança, chamado Caos Calmo. Inclusive, recentemente eu fui num sebo e soube, olha só, por acaso, não pela internet, como que acontece hoje em dia, né, as informações e tal, que eu soube que esse Caos Calmo é baseado num livro, né?
Então eu já comprei e vou ler, porque assim, eu gosto muito dessa história. E o Caos Calmo é um filme italiano também, ele não dirige, mas ele atua. E é sobre uma família, né? E assim, a mãe acaba morrendo, isso não é um spoiler, tá na sinopse do filme. E assim, a menininha vai pra escola, né, e tal, é uma menininha pequena. E o pai, ele começa então a se sentir meio incomodado com essa coisa da morte da mãe e tal. Portanto, ele vai todos os dias na escola dessa menina, ele leva a menina na escola e fica sentado numa praça ali, na frente da escola, né, dessa menina. E assim, o filme é isso. Todos os dias ele leva a criança, a filha dele no caso, pra escola, senta na praça e fica esperando ela, né? De alguma forma assim, tentar, não sei, proteger, sabe? De uma forma tão incrível que ele se torna quase como um morador de rua, sabe? A praça se torna dele, assim como a proteção, a filha se torna dele, enfim, né? Então é um filme muito interessante, o Caos Calmo, recomendo pra todo mundo. E eu assistindo muito criança, também com uma ausência de pai, enfim, desse carinho, desse lado protetor, assim, por que não de um super-herói, né? Enfim, já disse isso várias vezes, eu tenho um problema com repetições do que eu falo. Mas, assim, depois que eu assisti Caos Calmo, eu tive pra mim que o Nanni Moretti é o meu pai do cinema, né? E não por acaso, depois eu fui atrás de todos os filmes do Nanni Moretti e tal, assisti esse O Quarto Filho, Crocodilo, Gente de Roma, cara, é muito filme aí, o Cário Diário, assisti todos esses filmes aí, que ele participa ou como ator, né, ele fez aquele mais clássico dele que ele fez como ator, foi O Pai Patrão, que esse aí ganhou até em Cannes e tal, é um filme muito emocionante e tal, fala da guerra, enfim, o cara é um bom ator e um belíssimo diretor, né. E então eu fui atrás dos filmes dele e tal, encontrei esse Quarto do Filho, lembro que foi também um filme que me impactou demais, só que por ser muito lento e eu criança eu não prestei muita atenção e tal, eu lembro que eu fiquei mais filtrado mesmo essa coisa do meu pai, né, eu estou assistindo meu pai, tipo assim. Então recentemente eu peguei pra assistir de novo o Quarto do Filho e cara, eu tive assim uma catarse impressionante assim, porque eu lembrei muito desse meu sentimento profundo que eu tenho com o Nanni Moretti, sabe? Com essa figura que ele representa no cinema pra mim. E pude quase que ter uma visão quase que nostálgica do que eu sentia com ele enquanto criança, né? Preenchendo um pouco esse meu vazio, né? O filme fala sobre o Giovanni, que é interpretado pelo Nanni Moretti. Ele é um psicanalista, um analista, enfim, que ele reside ali numa cidade que é Ancona, na Itália. Ele é casado com uma mulher chamada Paola e tem 2 filhos. Uma menina, que é a Irene, ela joga basquete, enfim, mais pro lado do esporte, né? E um jovem, né, chamado Andrea, que é o filho dele. Ele tem uma ligação muito forte com o filho dele, né? E a gente tem muito essa coisa que os filhos são ligados mais com a mãe, né? E a filha com o pai. Aqui é o contrário. Ele tem uma ligação muito forte com o filho. Tanto que ele caminha, assim, todos os dias e tal, e o filho acompanha ele de vez em quando, assim, tem uma ligação legal, assim, uma ligação forte, né? É tanto que, no início do filme, um aluno da escola desse Andrea, que é o filho dele, culpa ele por furtar um equipamento lá, um acessório da escola, né? Que o professor tinha muito zelo, assim, tal. O pai, visivelmente, ele fica muito preocupado com isso. Não, meu filho não fez isso, ou meu filho fez e tal. Ele realmente embarca nessa questão aí de se roubou ou não, né? Mas o filme não fala sobre isso, o filme fala sobre essa relação do pai com o filho, mas de uma forma diferente. Acontece uma tragédia com o filho, não é um spoiler também, acontece um acidente, e acontece esse acidente, entre aspas, porque o pai, num dia de domingo, não é o trabalho dele, né, como analista e tal, psicanalista, ele sai para visitar um paciente. Tá pedindo ajuda dele e tal, tá passando por alguns problemas, ele tá com câncer, enfim, soube que tá com câncer. Então ele parte no domingo, né, e o filho dele acaba indo nadar com alguns amigos e acaba sofrendo um acidente, né, morrendo afogado, falecendo. E o pai começa, então, a ficar, assim, com muita... Primeiro ele leva aquele baque, né, porra, meu filho morreu, faleceu, como que eu vou viver agora e tal. Umas cenas fortíssimas, assim, e tal. Não muito bem de choro também, mas aquela coisa fria, aquela coisa distante. Puta, a gente sabe que ele tá com muito sofrimento dentro do coração, né? E depois vai tendo aquela sensação da culpa. Ele vive dizendo que se não fosse ele sair naquele dia, o filho não teria morrido, né? A esposa dele, a mãe, no caso do Andrea,
não dá muita bola pra isso, assim, não, imagina, não aconteceu isso por sua culpa, ela não culpa ele por causa disso, e algo que deveria ser bom, né, pra ele, não ter essa carga de culpa da própria família, enfim, mas ele tem pessoalmente. Então é muito interessante reparar esse lado do psicanalista que ele é, porque ele começa a não mais ajudar os pacientes, ele começa a ser o paciente dos pacientes, cara. É incrível. E assim, até o ponto que ele não consegue mais tratar de ninguém, porque ele não consegue tratar dele mesmo, né? Essa vida, então, a mãe, ela começa a ficar muito mais debilitada por conta disso, né? E eles descobrem, então, que o filho tinha uma namorada, uma espécie de uma amiga, enfim. É dito namorada, mas depois amiga, não se sabe muito bem, assim. Eles se encontraram num acampamento, enfim, um dia, assim, ele tava saindo e ela entrando, sabe? Uma coisa bem de acaso, assim. E a mãe fica muito esperançosa com isso, deposita, assim, algum tipo de esperança nela. E liga pra ela e tal, fala que o filho faleceu, assim, quase como uma carta mesmo de por que não relembrar, assim, do filho, sabe? Meio como se ela conversasse com a moça, ela relembraria como que era o filho, do que o filho gostava, ou quem conversou com o filho em determinado momento da sua vida, né? E por que não também pensar que eles poderiam ter construído um futuro juntos, né? Ou algo assim. Essa menina aparece na casa deles e, cara, começa então uma história assim, isso é assim pro meio do filme mais ou menos, uma história deles, né, do casal com a menina, com a Irene, que é filha do casal, com essa garota, essa amiga dele. E é tão incrível assim, porque parece realmente que a tristeza vai embora com uma desconhecida, sabe? É uma relação tanto do pai com o filho, da mãe com o filho, da irmã com o filho, né, que faleceu, e também de uma outra personagem aí, uma personagem extra, uma personagem bônus, que por que não representa o que o filho poderia ter vivido, o que o filho poderia ter amado, as conquistas, as vitórias, enfim, o futuro, né? Resumindo. Mas muito legal, cara. Mas eu não tinha essa noção, essa ideia do diretor, assim, né? Até vou dar uma pesquisada a mais, vou ver mais sobre ele, assim, agora depois da tua dica aí, vou dar mais uma olhada. É muito bom, cara. Realmente eu recomendo de coração mesmo, assim. O trabalho desse diretor fantástico, desse ator fantástico, Nanni Moretti, é muito bom, cara. E você, Cliff Rodrigues? Já tinha visto alguma coisa? Então, eu fiquei, assim, de cinema italiano, eu vi bastante coisa, menos do que eu gostaria, né? Mas eu vi mais aqueles clássicos, sabe? 8,5, Malena, Salò, essas coisas assim. Eu não vi nada desse Nanni Moretti, me interessei bastante. O cinema italiano é um cinema que eu gosto da linguagem que eles dão, apesar de eu ter assistido os filmes bem mais antigos, então tipo, a linguagem vai se modificando, mas assim, do cinema europeu, dos que eu assisti, assim, o italiano pra mim só fica atrás do cinema francês, no que eu mais gosto, né? Eu vou realmente procurar, parece bem interessante. Eu não vi, aliás, eu não vi nada do Nanni Moretti, não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar desse cara nem desse filme, mas realmente eu vou procurar me atualizar um pouquinho mais em filmes italianos, que eu acho que o filme italiano mais novo que eu vi que foi A Vida é Bela, o resto é tudo filme dos anos 80 pra trás. Né? Então eu vou tá complicado, assim, eu vou ver esses mais atuais, assim. Eu sei que tá saindo uma safra muito boa, né, de filmes que estão sendo indicados a prêmios e tal, alguns até Oscar e tal, então eu vou procurar. A Grande Beleza, Grande né? Beleza, você falou aí sim. de A Caça, por exemplo. A Caça competiu com A Grande Beleza e perdeu no Oscar, né? Sim, então essa Grande Beleza. Eu vou procurar porque o cinema italiano é um cinema assim muito bom. E a maioria das obras que eu assisti, pelo menos, é uma coisa muito mais engajada, muito crítica. Então eu vou procurar ver sim. Gostei da indicação, já deixei anotado aqui no meu bloquinho e para ver se eu consigo assistir. O bloquinho infinito, né, cara? É difícil terminar esses bloquinhos da vida. Ele fala.